a participação dos nossos irmãos aqui neste lugar para adorar o nome santo de Jesus. Não vai ficar não. Estamos com transmissão ao vivo, então nós neste momento fomos prestigiados para trazer a palavra de Deus ao seu coração. E eu quero mandar um abraço logo de início para os irmãos que está nos acompanhando, que está nos vendo neste momento em sua casa, ou quem sabe em algum outro local você está nos vendo. Eu me chamo Presbítero Alex e estou no programa Milagre do Mestre, aqui na casa da pastora Maria José, que é uma pessoa muito amiga, uma pessoa que tem nos acolhido de uma forma muito especial e tem feito o convite. Eu não poderia deixar passar em branco. É a primeira vez que eu estou aqui, acredito que seja a primeira de muitas, e eu creio sim que Deus vai falar ao seu coração. Eu já estou muito feliz por você estar neste momento nos acompanhando. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para a sua vida, para abençoar a sua vida. É uma simples reflexão, mas eu creio que essa reflexão vai tocar no seu coração e Deus vai falar com você de uma maneira muito especial. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. É um texto bastante conhecido, mas é um texto que é excepcional para falar com cada um de nós nesta noite. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero pregar nesta noite e trazer uma palavra para você, baseada em 3 características de um vencedor. É uma palavra que vai tocar ao seu coração e vai chamar a sua atenção para que você possa mudar em muitas áreas da sua vida. Muitas coisas na sua vida vai acontecer a partir deste momento. A partir do momento que você entender, voltar a sua atenção para a palavra de Deus, você vai compreender o quanto Deus está falando com você nesta noite, neste momento, neste programa O Milagre do Mestre. 1 Samuel, capítulo de número 16. Versículo 13. Eu quero que você medite conosco em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 3. Capítulo 16. Aliás, versículo 13. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Eu quero repetir essa mensagem aqui para ficar gravada no seu coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Assim está escrito na poderosa palavra do Senhor. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Meus queridos amados irmãos, eu quero trazer para você uma palavra nesta noite que está baseada em um tema. 3 características de um vencedor. Se formos entrarmos aqui dentro da história para falar especificamente da unção que Davi recebera, ou da forma que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, nós iremos tomar bastante tempo. E eu não quero me adelongar e nem tampouco entrar dentro de muitos detalhes dessa história de Davi. Eu quero apenas neste momento trazer para você uma reflexão baseada em 3 características de um vencedor.
se nós pararmos para notar e nós pararmos para analisar e ver, nós vamos poder perceber que dentro dessa história de Davi, nós iremos aprender muitas coisas. Muitos acontecimentos têm acontecido dentro dessa história, para que Davi viesse receber esta unção. Todos nós conhecemos e sabemos muito bem que Davi não era a pessoa que estava no olhar de nenhum seres humanos daquele momento. Nós bem sabemos e conhecemos a história que todas as pessoas não conheciam a história de Davi. Muito pelo contrário. Pouco se falava de Davi, ou melhor, se lermos, você que lê a Bíblia sabe, que dentro deste capítulo ou deste livro de 1 Samuel, nada se conhece, nada se relata a Bíblia neste livro de 1 Samuel, nos capítulos antes do primeiro capítulo até o capítulo 15. Nós não vemos nada de um relato a respeito da vida de Davi. Mas se nós pararmos para analisar neste capítulo 16, nós começamos a compreender que a história de Davi, ela começa a entrar em cena. Quando Deus fala para o profeta Samuel que ele tem que ir até a uma cidade e lá ungir aquele que seria segundo o coração de Deus, dentre a família do belemita chamado Jessé. E você conhece muito bem a história e você sabe muito bem que acontece todo aquele ritual de sacrifício, tudo aquilo que Samuel havia já recebido como orientação da parte de Deus, para chegar até a casa de Jessé e lá ungir o escolhido de Deus, ungir a pessoa que Deus queria que reinasse sobre Israel. E você pode acompanhar dentro da história, nesse versículo 13 que eu fiz questão de ler. Se você analisar do versículo 1 do capítulo 16 até chegar a este versículo 13, você vai ver que acontece o que está inesperado por qualquer uma pessoa, até mesmo dentro da família do próprio Davi, no meio dos seus irmãos. Foi algo que aconteceu inesperado. Ninguém esperava que Davi fosse ser o escolhido por Samuel e o escolhido por Deus. Ninguém esperava que seria Davi, que seria o separado para aquele propósito que Deus tinha com a humanidade naquele momento. E nós podemos aprender, e eu li para você, nesta introdução eu estou dizendo para você, e vou repetir, eu li para você o versículo 13 do livro de 1 Samuel, capítulo 16, onde a Bíblia diz e afirma categoricamente para todos nós, dizendo: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou ou se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Eu quero trazer para você aqui, amados, com base nesse texto, 3 características, repito, 3 características de um vencedor. A primeira característica que eu quero falar aqui para vocês, que eu quero trazer para vocês, é a característica que diz: não dá ouvidos a palavras negativas. Deixa eu repetir para você este primeiro ponto, esta primeira característica. Não dá ouvidos a palavras negativas. Você pode confirmar isto quando Davi foi ungido. Davi estava na casa de seu pai ainda, mas a Bíblia vai dizer ainda no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, no versículo 28 e no versículo de número 33 e do versículo 42, a Bíblia vai dizer: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a ira de seu irmão contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para este lugar para ver a peleja. Eu quero trazer para você algo especial nesta noite, algo que vai tocar o seu coração. Eu quero dizer para você nesta noite que a Bíblia diz que quando Davi foi visitar os seus irmãos, por mando de seu pai Jessé, lá quando Davi chega, Davi observa e vê que todo Israel está em meio a uma batalha, em meio a uma guerra contra os filisteus. Mas a Bíblia vai dizer que todo Israel está completamente temido e completamente com medo da guerra, porque dentro do meio da guerra houve um homem, se levantou um homem chamado Golias, que fazia parte do exército dos filisteus e ameaçou várias vezes Israel. E Israel por muito tempo estava temendo, estava com medo e não queria enfrentar a batalha. Mas Davi, quando chegou na guerra e quando ouviu, Davi foi até o campo de batalha e perguntou o que era que estava acontecendo, se não tinha ninguém que poderia enfrentar aquele homem ou aquele exército. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que naquele momento Eliabe, um dos irmãos de Davi, que era o mais velho, que estava na guerra, este se levanta para querer interromper o desejo que estava no coração de Davi, que era de enfrentar o gigante Golias. E a Bíblia vai dizer, e eu li para você aqui no versículo 28, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi. Eu trago para você a primeira característica: não dá ouvidos a palavras negativas. Você sabe por quê? Muitas das vezes, muitos crentes, muitas pessoas de Deus não conseguem ter sucesso na sua vida, na sua caminhada, porque muitas das vezes deixam de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido às vozes negativas. Nunca pense que alguém vai ser a favor do seu ministério se você próprio não sonhar no seu ministério. Se você próprio não der prosseguimento na sua chamada, não tiver convicção na sua chamada, poucas vão ser as pessoas, e quem sabe às vezes ninguém exista para te dar uma palavra positiva. E eu trago para você neste momento, nesta palavra, nesta primeira característica, com base no versículo 13 de 1 Samuel capítulo 16, que diz: não dá ouvidos a palavras negativas. No momento em que Davi ouviu de seu irmão que não era para ele estar ali, que ele veio ali simplesmente para espionar a tristeza e a derrota que Israel estava sofrendo, a afronta que Israel estava passando. No momento que ele recebeu aquela palavra negativa de seu irmão, o que foi que Davi fez? Simplesmente Davi não deu ouvidos. Davi não se importou. Davi não se preocupou. O que Davi queria de verdade era defender o seu povo. O que Davi queria de verdade era que o seu povo saísse daquela batalha vitorioso. Eu quero dizer para você nesta noite, neste momento, neste programa Milagre do Mestre. Eu vim aqui especialmente nesta noite para trazer para você uma palavra motivacional. Uma palavra que vai te motivar a dar prosseguimento no teu ministério. Uma palavra que vai te motivar a dar prosseguimento na tua história, no teu ministério, na tua carreira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a segunda característica que eu quero trazer nesta noite aqui. Diz: seja decisivo e acredite no seu sucesso.
Glória ao nome de Jesus. Seja decisivo e acredite no seu ministério. Davi conseguiu dar prosseguimento no seu ministério porque Davi acreditou no seu sucesso. Se Davi não tivesse acreditado da primeira vez que ele foi confrontado, ouviu as palavras negativas, ele não tinha dado prosseguimento. Ele tinha desistido, ele não tinha ido avante, ele não tinha prosseguido. Mas você sabe muito bem que a Bíblia diz que a vitória, ela só vem para aqueles que persistem. Ela só vem para aqueles que não desistem. Aquele que não se dá por vencido a meio dos obstáculos da vida. Ei, meu querido, obstáculos, dificuldades na vida, palavras negativas no caminhada sempre vão existir, sempre vão aparecer, e nem por isso você pode retroceder e nem voltar atrás. Nem por isso você pode deixar de acreditar. Você tem que ser decidido. Você tem que ser decisivo. Você tem que ser uma pessoa determinante no seu sucesso. E veja o que é que a Bíblia diz. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pelo queixo ou pela queixada e o feria e o matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Perceba uma coisa, que Davi ele determina o seu sucesso. Perceba uma coisa, que Davi ele percebe que o Deus que ele serve, que o Deus que está com ele, que é o Deus que o chamou e que o convocou e que o separou e que o ungiu, este jamais o abandonaria em qualquer circunstância da sua vida. Este jamais o deixaria em qualquer circunstância da sua vida. É sobre este assunto que eu quero que você entenda, que jamais Deus deixará você ou abandonará você. Jamais Deus desamparará o seu povo. Deus ele é aquele que escolheu você e separou, não para você atender ao que é negatividade, ao que é negativo, mas sim para você decidir ser uma pessoa decidida e determinar o seu sucesso e acreditar no seu sucesso. Esta é a segunda característica que eu quero trazer para você. A terceira característica que eu quero trazer para você, para a gente concluir bem rápido, diz: olhe para o gigante e diga: eu já o venci. Você pode repetir comigo? Diga para o gigante, olhe para ele, olhe para a dificuldade, olhe para e diga: eu já te venci, em o nome do Senhor dos Exércitos. Em o nome de Jesus, olhe para as dificuldades, as maiores que você enfrenta sobre a sua vida. Eu não estou querendo dizer que as dificuldades vão deixar de existir, os obstáculos vão ser distintos. Não, eles sempre irão se atrever a existir. Eles sempre irão aparecer, mas pouco importa para os obstáculos que surgirão ou já estão surgindo na tua vida. O que importa é que você tem que dizer para ele: eu te venci em o nome de Jesus. Foi o que Davi disse
No versículo 46 de 1 Samuel, capítulo 17, ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Foi o que Davi determinou e disse. Ele olhou para o gigante, olhou para a dificuldade, olhou para o obstáculo que estava diante dele e disse: hoje mesmo o Senhor me dará vitória diante de você. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória diante desse obstáculo. Meu querido e minha querida, meu amado irmão e minha amada irmã, ouvi hoje trazer esta palavra aqui neste programa O Milagre do Mestre. Trazer uma palavra para o seu coração e dizer para você: independentemente do obstáculo ou da dificuldade que você esteja passando, surgindo na tua vida, eu não sei qual é o tamanho, eu não sei qual é a dificuldade, mas de uma coisa eu sei: grande é o Senhor teu Deus sobre a tua vida. Grande é o poder do Senhor Jeová sobre a tua vida. Grande é o poder de Deus sobre a tua vida. E a Bíblia diz: maior é o que está contigo do que o que está lá de fora. Maior é o que está contigo do que o que surge sobre a tua vida como um obstáculo. Lembre-se de uma coisa: diante da dificuldade, encare ela, encare ele e diga para a dificuldade, seja ela qual for: eu te venci em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, eu venci, porque maior é o que está comigo do que o que está lá de fora. Acredite e confie em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que nesta noite o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.